Salve, salve galera! Sou o professor Rafael Sam, professor de língua portuguesa aqui do nosso canal Vai e Vença, né? Voltamos, retornamos aí com força total para fazer uma super revisão para você que vai fazer o concurso público da Polícia Militar, aqui mesmo do estado do Pará. Vamos lá, vamos ver a primeira questão? Olha só, questão número 1 diz o seguinte: entre as alternativas seguintes, somente uma possui um fragmento que usa a vírgula por uma razão diferenciada das demais. Indique-a. Olha só. Então percebes que a utilização das vírgulas dentro da pontuação é o que é mais recorrente, aquilo que mais cai em prova. Então, do uso das pontuações, o que você deve estudar? A utilização da vírgula de maneira correta. Vamos ver a letra A? Olha só, a letra A diz o seguinte: no carnaval, as pessoas são acometidas pela febre de viajar. Percebe que quando ele fala no carnaval, né, eu tenho um adjunto adverbial de tempo, né, um adjunto adverbial aí deslocado, né, no carnaval, naquele momento, né, do carnaval, né, as pessoas são acometidas pela febre de viajar. Então eu tenho adjunto adverbial deslocado. Na sala, ó, mais um adjunto adverbial deslocado, só botando a televisão no máximo para superar o ventilador. A letra C, então, percebes que a letra A e a letra B apresentam adjuntos adverbiais deslocados. Na letra C é aquela que diferencia. Por quê? Na letra C eu tenho uma interjeição, quando ele diz vírgula, tem uma faxineira, mas ia sair na escola de samba. Percebes que a letra C, ela diferencia das demais, uma vez que ela começa, né, a sua oração, a frase aí, com uma interjeição. E uma interjeição não é um adjunto adverbial deslocado, como a letra A e a letra B. Então a resposta, né, que está diferenciada aí das demais é a letra C, porque começa com uma interjeição. Na letra D, após o carnaval, adjunto adverbial deslocado, e a letra E, depois de muita briga, os inquilinos aceitavam pagar as despesas. Então, resposta, letra C, na nossa primeira questão. Tudo tranquilo? Tudo de boa? Vamos para a segunda questão? Olha só, na segunda questão ele diz assim: não ocorreu o emprego de verbo impessoal. O que você tem que lembrar quando a gente estuda, quando cai na sua prova, questões envolvendo os verbos impessoais? Os verbos impessoais são os que mais caem em prova: o verbo haver no sentido de existir, o verbo haver no sentido de ocorrer, acontecer, e o verbo haver indicando tempo. O verbo fazer indicando tempo transcorrido ou expressão que indique fenômeno da natureza, e os próprios fenômenos da natureza. Toda vez que esses verbos aparecem, eles são considerados verbos impessoais, oração sem sujeito, e o verbo tem a sua obrigação de estar onde? No singular. Vamos ver a letra A? Percebes que ele quer a questão em que não ocorreu o emprego do verbo impessoal. Então vamos ver a primeira. Há um ano, 6 amigos, sem muita grana, alugaram. Percebe que eu tenho a inclusão do verbo haver aí indicando o tempo passado. Então ele é impessoal. A letra A está fora. Vamos ver a letra B? Já havia 3 pessoas instaladas. Já existiam 3 pessoas instaladas. Então aí também ele está no seu sentido de existir. Faz 2 anos que os inquilinos estão lá. O verbo fazer indicando o tempo transcorrido, ele indica também aí um verbo impessoal. Logo a oração também é sem sujeito. A letra C está fora, né? A letra C está fora. Todos haviam pago antecipadamente. Eu tenho a letra D, que diz todos haviam pago antecipadamente, e eu tenho a letra E, havia 2 ventiladores no quarto, né? Um no quarto, outro na sala. Então percebes que a letra D, toda vez que tu troca o verbo haver por ter, ele se torna um verbo pessoal. Se ele é um verbo pessoal, logo ele pode também ter mudanças, né, de flexões, ou seja, ele pode flexionar para concordar com o sujeito da oração. Percebe que na letra D da segunda questão eu posso dizer assim: todos tinham pago, né, antecipadamente. Todos tinham, né? Então a letra D é o verbo haver no sentido, né, de ter. Logo, ele é um verbo pessoal, ou seja, ele não é um verbo impessoal. Eu tenho o sujeito sim, que é o sujeito o quê? Todos. Então, a resposta é a letra D. Já que na letra E, né, havia 2 ventiladores, um no quarto, outro na sala, eu posso dizer que existiam, né, 2 ventiladores. Tudo tranquilo? Então, segunda questão, resposta, letra D. Na terceira questão, ele diz o seguinte: o verbo com o pronome ser
apassivado foi empregado corretamente em... Olha só, quando é que eu tenho a partícula ser apassivada, né? Ou seja, quando é que a partícula C ela vai se tornar uma partícula apassivadora? É simples. Toda vez que eu tiver verbo transitivo direto acrescido da partícula C e o sujeito for passivo, logo, essa partícula C, ela assume uma função de partícula apassivadora, né? Não é à toa que sujeito passivo, partícula apassivadora. Então vamos ver qual é a situação em que ocorre. E outra coisa, né? Quando ela é uma partícula apassivadora, né, a concordância é o que a gente chama de concordância harmônica. Sujeito no singular, verbo no singular, sujeito no plural, verbo no plural. O que diferencia, inclusive, do índice de indeterminação do sujeito, que eu vou ter com verbo transitivo indireto, verbo de ligação, certo? E verbo intransitivo acrescido da partícula C, onde esse verbo tem por obrigação ficar sim no singular, tá bom? Vamos ver a letra A. Analisaram-se os contratos de locação. Na frase analisaram-se os contratos de locação, esse C aí, certo? Ele é uma partícula, o quê? Apassivadora. Ele já é uma partícula apassivadora. Por quê? Porque o verbo analisar ele é um verbo transitivo direto. Ele é um verbo transitivo direto. E o sujeito é o quê? Os contratos de locação. Então, analisar. O que é analisar? Os contratos de locação. Então, percebe que o verbo analisar, ele é um verbo transitivo direto, acrescido da partícula C, e há o quê? A predominância aí harmônica entre o sujeito, né, e o verbo da oração. Então, a letra A já é a nossa alternativa correta. Mas vamos ver o erro das outras? Na letra B, ele falou alugou-se uns. O verbo alugar também é verbo transitivo direto. Só que alugou-se está no singular. E uns flats estão no plural. Então, há uma, como é que eu posso dizer? Está errado a colocação, a concordância verbal. Aí, né? Tá errado dizer alugou-se uns flats, né? Esse seria alugam-se uns flats ou alugaram-se uns flats. Na letra C, contestou-se, perdão, quase não sai, né? Os carnavalescos, né? Percebe aí que também o verbo tá no singular e o sujeito da oração está no plural, né? Isso é inadmissível, né? Com partícula C, verbo transitivo direto. Na letra D, precisa-se de pessoas, verbo precisar ele é VTI, né? Verbo transitivo indireto, e todo verbo transitivo indireto acrescido da partícula C ele é o índice de indeterminação do sujeito. Resposta correta da terceira questão, letra A, de aprovado, para você que vai fazer o concurso público da Polícia Militar, aqui mesmo do estado do Pará. Vamos para a quarta? Olha só, o conectivo C em se desligava, não suportava o calor. Denota o quê? Olha só, existem algumas situações que a partícula C ela pode assumir inúmeras, né, funções dentro da minha oração. Nesse caso, especificamente, aí, ela assume uma função de condição, ou seja, ela assume um valor condicional. Porque eu posso dizer o seguinte, se caso ele desligue, não suportava o calor. Caso desligasse, não suportava, né, aí o calor. Então, toda vez que o C pode ser trocado por caso, ele assume uma função condicional, logo ele pode vir sim em início de frase. Então, quarta questão, resposta correta, letra C. Tudo tranquilo? Tudo de boa para você que está curtindo aqui o nosso canal Vai Vença. Salve, salve, galera! Voltamos e agora vamos para a quinta questão. Isso mesmo, quinta questão. Olha só, a estrutura em que a regência não obedece à norma culta é... Perfeito, né? Uma questão sobre regência verbal, né? Vamos ver a letra A. Os advogados assistem os clientes. Quando ele fala os advogados assistem os clientes, percebe que o verbo assistir está no sentido de dar assistência, prestar um socorro, ajudar. E a língua portuguesa diz que ele é um verbo transitivo direto. Então a letra A está correta. Há divergência entre os gramáticos com relação ao verbo assistir no sentido de ajudar. Alguns acham, inclusive, que ele pode assumir função de transitividade indireta, né? Mas vamos crer aqui que a letra A ela está corretíssima do ponto de vista, né, gramatical. Letra B. Pulgas que são preferíveis a ficar em casa. A letra B está correta. O verbo preferir, né? Ele é um verbo transitivo direto e indireto e ele não aceita a expressão do que nem mil vezes. Letra B também está correta. Letra C. Um anúncio não precisava o tipo de refrigeração. O verbo precisar, ele pode ser tanto o verbo transitivo indireto, quem precisa de alguém ou de alguma coisa, mas se ele tiver no sentido de exatidão, ele é verbo transitivo direto. E percebes que é o que acontece na letra C. O anúncio
anúncio não precisava com exatidão o quê? O tipo de refrigeração. E ele assume justamente essa função, letra C também está correta. Há pessoas que só visam o lucro. Olha, existem pessoas que só visam o quê? O lucro. Então percebe que o verbo visar, ele assume 3 funções diferentes de regência. Ele pode ser no sentido de mirar, no sentido de assinar, onde ele será verbo transitivo direto, certo? E ele pode ser também no sentido de desejar, que ele será verbo transitivo indireto e requer a preposição a. Então ele também está correto. A letra E diz o seguinte: no carnaval passei 3 dias assistindo à televisão. O verbo assistir, no sentido de ver, certo? Ou no sentido de ver, né? No sentido de visualizar alguma situação, ele é verbo transitivo indireto e requer a preposição a. Então a letra E, né, é a nossa alternativa errada, porque ela está desobedecendo a norma culta. Por quê? Porque ele não inseriu o sinal grave indicativo de crase, ou seja, faltou ali o sinal grave. Se faltou, televisão é uma palavra feminina, essa é a nossa resposta errada. Então essa aqui é a nossa quinta questão. Vamos para a sexta questão? Portanto, a persistência é essencial. O conectivo portanto denota, olha só, o conectivo portanto, né, no caso aqui, ele vai denotar, sempre portanto denota o quê? Uma conclusão. A gente usa muito o portanto, logo, assim, né, em conectivos que são conclusivos, principalmente em redação do Enem, em qualquer outra redação. Então aqui a sexta questão, a resposta, né, certa é a letra B. Vamos para a sétima? A sétima diz o seguinte: justifica o emprego das vírgulas no excerto. Basta Guilherme, meu atual professor, entrar no elevador no térreo para Merlin esticar o rabo. E aí ele coloca algumas, né, alternativas referentes ao que foi colocado anteriormente. Vamos ver a letra A. Usou-se a vírgula para separar uma oração de mesma função sintática? Não foi feito isso. Letra B. Usou-se a vírgula para separar o vocativo? Não, o vocativo é um chamamento, né? É uma invocação. E não foi feito isso. Muito pelo contrário, ele colocou um termo entre vírgulas que explica o antecedente, que é, inclusive, a próxima resposta, que é a letra C, que diz que usou-se a vírgula para separar um aposto do termo fundamental. Perfeito. Letra C é a nossa alternativa correta, porque a gente chama de aposto explicativo, que é quando ele diz meu atual professor. Quem é o meu atual professor? Guilherme. Então retoma a algo que foi dito anteriormente. Letra D. Usou-se a vírgula para separar uma oração coordenada? Não. E usou-se a vírgula para separar expressões interpositivas? Também não. Oitava questão. É incorreto afirmar sobre a estrutura tento realizar as posturas, giro a cabeça, estico uma perna, estendo o braço e me contorço, e aí ele coloca algumas situações aqui. A alternativa, né, correta, quer dizer, incorreta, né, nessa questão aqui é a letra D, que diz o seguinte: colocação pronominal está adequada à norma culta. Isso está errado. Por quê? Porque você sabe que dentro das regras de colocação pronominal, eu não utilizo o pronome pessoal oblíquo início de frase. Ou seja, é errado, por exemplo, gramaticalmente, eu dizer me beija. É errado dizer te amo. É errado dizer me beija, te amo, me toque, alguma coisa, tudo que a gente fala nesse sentido, utilizando, né, pronomes pessoais oblíquos, início de frase, gramaticalmente eles estão errados. E quando ele diz lá na frase me contorço, está errado, porque após vírgula a gramática entende que você está iniciando uma frase. Então a resposta errada, né, incorreta é colocação pronominal está adequada à norma culta. Errado quando ela está errada. A letra A está certa. Os 2 pontos anunciam um aposto. Geralmente após 2 pontos a gente vê uma explicação. As vírgulas separam orações, sim. Percebe que todas as vírgulas são separadas com verbo. E a letra C, as orações separadas por vírgulas são coordenadas, sim, né? Elas são entendíveis, elas são autônomas, elas são, né, independentes. Nona questão. Assinale o excerto em que a acentuação é justificada pela concordância verbal. Ou seja, ele quer a única alternativa em que o acento foi colocado, né, na palavra, justificado por regras dentro da concordância verbal. E a resposta correta aqui é a letra A, porque ele diz assim: os bichos têm sentimentos. Você sabe que, por regras de concordância verbal, até mesmo dentro do novo acordo ortográfico, o verbo ter e o verbo vir têm regras específicas. Quais são essas regras específicas? Toda vez que o ter estiver ligado a um sujeito no singular, ele fica sem acento. Toda vez que o ter estiver ligado a um sujeito no plural, eu coloco o acento, que a gente chama de acento circunflexo. Percebe
que na letra A, os bichos têm sentimentos. Quem tem sentimentos? Os bichos, sujeito da minha oração. Esse sujeito, ele está no plural. Se ele está no plural, logo eu coloco acento circunflexo no verbo ter. Todas as outras opções, a B, a C, a D e a E, não são justificáveis dentro das regras de concordância nominal, de concordância verbal, perdão, e dentro das regras, né, de concordância verbal e também com regras dentro do novo acordo ortográfico. Tudo tranquilo? Vamos para a 10ª? Olha só, em vez disso, procure, né? Em vez disso, procure 1 hora, né? Em vez disso, procure 1 hora, né? Ele circulou, ele sublinhou ali o verbo procurar. O verbo em destaque, vamos ver as opções. Indica uma sugestão para uma possível ação. Procure. Procure quem? Procure você, né? O verbo procure, né? O verbo procurar na forma flexionada procure, né? Ele indica justamente o quê? Uma ordem, um conselho, uma sugestão. Então a resposta correta aqui da 10ª questão é a letra A. Indica uma sugestão para uma possível ação. A letra B diz que indica uma ação que já foi concretizada? Não. Indica uma certeza? Não. Não indica uma certeza. Está no futuro do presente? Também não. E não indica qualquer ação? Não. Ele indica sim ação. Resposta correta, a letra A. Tudo tranquilo? Tudo de boa? E vamos agora para a nossa próxima questão.